Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karina e esse é o Cobertura Pop, o seu canal de entretenimento. E nesse vídeo vamos falar sobre Premonição 6, crítica sem e com spoilers. Então vamos falar sobre esse filme. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E é claro, me sigam nas redes sociais porque eu também falo de cultura pop por lá. Então é isso, vamos falar sobre Premonição 6. Lembrando que eu vou começar com a minha crítica sem spoilers. Então, vou começar falando sem spoilers, mas quando chegar a parte com spoilers, eu vou avisar aqui, tá bom? O sexto filme acompanha a jovem Stephanie, interpretada pela Caitlin Santaruana, que começa a ter pesadelos do acidente da torre e a sua avó. Ao investigar, ela descobre que a sua avó teve uma premonição desse acidente nos anos 60, mas acabou salvando todas essas pessoas. Claro que a morte não se brinca e agora Stephanie precisa salvar a sua família e quebrar a maldição. Dessa vez a produção decidiu renovar e colocaram a família sendo perseguida pela morte. Eu achei até bom trazerem essa nova abordagem porque traz mais tensão envolvendo essa família. Premonição 6, ele mostra um impacto maior por envolver uma família. Eles têm uma ligação forte, então quando um membro morre, todos sentem esse impacto e esses laços entre eles são muito mais profundos. Diferente dos outros filmes que envolvem amigos e também pessoas desconhecidas. Claro que quando os filmes traziam amigos, tinha essa ligação entre eles. Mas ao focar em uma família, esse novo longa ele deixa tudo mais intenso. E essa família, os personagens, eles carregam carisma. Então você fica apegado em cada um deles. Então você começa a torcer por eles. Sim, esse filme tem um pouco de humor, mas ele tem aquele equilíbrio, não é nada ultrapassado. Então você vai gostar um pouquinho desse humor, dessa comédia dos personagens. E é claro que vai ter alguns personagens que você vai querer torcer que ele parte logo. Morra. Entendeu? Eu achei as cenas das mortes muito boas e criativas, pesadas. Sim, tem algumas que são pesadas. A Premonição, como sempre, eles gostam de focar naqueles objetos que vão colaborar com o acidente daquele personagem. Então, o filme, assim como os outros filmes, eles sabem fazer esse trabalho muito bem. Lembrando que esse filme ele não cita tanto sobre os acidentes dos personagens dos filmes anteriores. Mas se você viu todos os filmes, vá porque você vai pegar muita referência. Mas se você está indo pela primeira vez vendo um filme de premonição, vá também tranquilo e vá conhecer essa franquia que foi um sucesso nos anos 2000. E é um sucesso e lembrado até hoje. Então, Premonição 6, ele traz essa nova abordagem, que é a família sendo perseguida pela morte. Também permite que a nova geração conheça o que é premonição. A partir de agora, eu vou falar sobre o filme com spoilers. Então, se você não viu, assista o filme e volte aqui. E se você viu, fica aqui também. E vamos falar sobre o final desse filme. E se você não viu o filme e gosta de pegar spoilers, fica aqui. Como eu falei anteriormente, a Iris, que é a avó de Stephanie, teve uma premonição na década de 60 em uma torre. Mas ela consegue impedir esse acidente e consegue salvar muitas pessoas. E falando desse acidente, eu achei insano. As mortes são brutais. Aquela do elevador onde o cara é repartido no meio. Lembrando que ela estava grávida na época do acidente. Só que foram passando anos e ela construiu uma família, mas ela tinha aquele medo da morte voltar e pegar os seus filhos e futuramente os seus netos. Mas a pergunta que não quer calar, por que a morte demorou tantos anos para pegar a Iris? Bom, o filme responde de forma sutil que teve um número muito grande de pessoas salvas no acidente da torre. Então havia muitos sobreviventes e a morte seguia uma ordem, eliminando um a um até chegar a Iris, que era a última da lista, junto com o Dr. Broderick, que vamos falar dele daqui a pouco. Falando desses sobreviventes da torre, eu estava até conversando com um amigo meu, inclusive ele é criador de conteúdo de terror. Vou deixar o TikTok dele aqui para vocês acompanharem. Inclusive, ele estava falando muito sobre premonição, então vão lá seguir o perfil dele. O filme ele não fala sobre isso, mas deu a entender. Eu até estava conversando com esse meu amigo
que alguns personagens dos filmes anteriores, até personagens secundários que morreram nas cenas das mortes iniciais, tinham alguma ligação com as pessoas da torre. Por quê? A Iris, ela passou anos pesquisando sobre esses acidentes dos sobreviventes e colocava no caderno. E nesse caderno tinha o desenho do caminhão com as toras de madeira e também do avião 180. Então eu acredito que alguns personagens dos filmes anteriores podem ter ligação com alguns dos sobreviventes. E aí que entra a Stephanie, a sua neta, que começa a ter esses pesadelos da torre e também da sua avó. E a Stephanie tenta falar sobre essa avó para a família, mas eles tentam desconfessar, porque a Iris, ela ficava com medo da morte pegar ela e seus filhos, então ela acabou surtando por conta da morte e isso acabou afastando a família. E tem esse caso também da mãe da Stephanie, que ela acabou abandonando seus filhos, saiu com uma van e ela acaba voltando nesse filme. E é claro que a família fica afetada com isso. E depois a Stephanie se encontra com a sua avó e ela tenta de todas as formas impedir a morte dentro de sua casa. Inclusive, a Iris, ela teve a ajuda do Dr. Brooderwolf para construir essa casa para fugir da morte. Só que a Stephanie acaba não acreditando na avó, então a Iris se sacrifica para entregar o caderno que ela fez, que são as pesquisas dos acidentes, para a neta tentar salvar a sua família e para provar que a morte está a perseguindo. Então a Iris acaba se sacrificando e provando que a morte está perseguindo a sua família. E aí surge aquela cena clássica de premonição. A Stephanie tentando falar para a família sobre a morte e eles não acreditam nela. Acontece a morte do Howard, que é o pai da Julia, do Eric e do Bob, a morte da Julia, inclusive eu queria que a Julia tivesse mais cena. E temos uma reviravolta, o Eric não é filho do Howard, porque a mãe, lembrando que ela não tá na lista da morte, tá? Ela teve um caso com outra pessoa após a briga com o marido e teve o Eric que guardou esse segredo o tempo todo. Sim, o Eric não estava na lista da morte. E ele acabou morrendo de graça. Inclusive, eu quero falar de uma cena que eu achei muito pesada nesse filme, que foi a cena da morte da ressonância. O que acontece? Por quê? E olha que eu faço esse exame toda vez por conta da minha enxaqueca. O que acontece? Acontece a morte do Eric e de forma muito violenta e também a morte do Bob. Então, para mim, é uma das cenas mais brutais desse filme. Agora, vamos falar do Dr. Brooderwolf, sim. E o personagem dele teve um destaque grande nesse filme, que mostraram a infância dele. Eu acho que muita gente teve essa curiosidade, então o filme teve essa oportunidade de mostrar. Então, ele estava na torre junto com a sua mãe e ele foi salvo pela Iris, assim como os outros. Infelizmente, o ator Tony Todd faleceu no ano passado, então o último trabalho dele foi esse filme, Premonição 6, e se tornou ainda mais significativa, deixando um legado. E a última palavra dele nesse filme foi aproveitar cada vez mais a vida. Eu achei uma homenagem incrível para ele. Inclusive, no meio dessa conversa com a família da Stephanie, ele fala da Kimberly do segundo filme e que ele falou que ela acabou morrendo, mas os médicos ressuscitaram e ela escapa da morte. Nesse filme, muita gente esperava a participação de algum personagem dos filmes anteriores, a Wendy, a Kimberly, mas não aconteceu. Eu acho que isso vai decepcionar. No meu caso, eu fiquei decepcionada. E eu acho que vai decepcionar as outras pessoas também. Após a morte do Eric e do Bob, a mãe da Stephanie decide ficar na casa da Iris, que é a sua mãe, para tentar fugir da morte e não pegar os seus filhos, porque ela seria a próxima. Então ela precisa escapar da morte para proteger os seus filhos. Infelizmente, a mãe da Stephanie morre e essa Stephanie acaba morrendo afogada, mas na verdade ela não morreu. E o irmão mais novo acaba salvando a Stephanie e acharam que escaparam da morte. Mas na verdade não, porque a Stephanie não morreu realmente, o coração dela não parou. E aí começa esse acidente do trem, que lembra daquela cena do trem de Premonição 3? Pois é. E aí os dois começam a escapar, mas não escapam das toras de madeira que também aparecem em Premonição 2. E aí acaba esse filme. Como eu falei, ninguém escapa da morte.
E, sinceramente, eu já esperava um final como esse, porque praticamente todos os filmes de premonição acabam assim, exceto o 2, o segundo filme. E o 3, muita gente acredita que a Wendy também tá viva. Tem gente que não, tem gente que sim, e cada um tem a sua opinião, a sua teoria. Pois é, gente, e esse foi o filme Premonição 6, que muita gente estava aguardando a estreia e finalmente está entre nós. Tem algumas sessões antecipadas, mas a estreia oficial dele mesmo é no dia 15 de maio. Quero saber de vocês, vocês já viram esse filme? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, tô me despedindo aqui. Tchau, tchau.